Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Direitos PCD em Foco. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a ortopedia infantil, e a respeito do tratamento, medicamentos, órteses, próteses, direitos, dentre outros. E para esse momento, nós trouxemos aqui o nosso convidado, Dr. Peter. Dr. Peter, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer estar aqui também, Carol. E eu gostaria que o senhor se apresentasse, por gentileza. Certo. Meu nome é Peter, eu sou ortopedista infantil. Trabalho na área já há 10 anos, na área de ortopedia infantil. Sou médico desde 2010. Fiz ortopedia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Fiz o meu fellow aqui na Universidade Federal de Uberlândia e atualmente eu trabalho no SUS em Uberlândia e tenho consultório particular também no MC e na Clínica Doutores da Criança. Dr. Peter, o senhor poderia, por gentileza, comentar como é a atuação de um ortopedista infantil? Então, cara, o ortopedista infantil, o foco dele é tratar a criança, né? A criança, o adolescente, sabendo das nuances, né? Das diferenças entre o tratamento das patologias da criança e adolescente em relação ao adulto, né? As pessoas acham que a criança e o adolescente é um pequeno adulto, e não é, né? Existem todas as peculiaridades, né? Em relação ao crescimento, né? Em relação a placa de crescimento que a criança tem, então, as deformidades que geralmente podem vir quando a criança nasce, elas corrigem sozinha, né? Então, essa diferença ela é muito gritante entre o ortopedista infantil e o ortopedista adulto. Então, muitas vezes, né, a gente vê pais e mães que levam crianças em ortopedistas adultos e saem com condutas que não são muito condizentes com a ortopedia infantil, né? Então, o fellow em ortopedia infantil geralmente é de 1 ano, né? A gente pode estender, às vezes fica até 2 anos fazendo um fellow, porque existem vários detalhes, né? Por exemplo, o tratamento de fraturas na criança é totalmente diferente do adulto. Raramente a gente precisa de cirurgia, né? Então, geralmente a criança ela tem um potencial de crescimento, que a gente chama de remodelação óssea muito grande. Então, a gente aceita desvios nessas fraturas. Então, a fratura às vezes cola errado, vamos dizer assim. Ela cola ali um pouquinho torto e muitas vezes os pais ficam incomodados com aquilo, mas só que aquilo ali a criança vai crescer, vai ficar normal 100%, sem precisar preocupar. E muitas vezes chegam casos que as pessoas acham, tem que operar, às vezes o próprio pai, a mãe, não, isso aí precisa de cirurgia, né? E a gente acaba explicando dessas nuances, né? Mostrando os detalhes, né? A diferença entre o adulto e a criança, tá? Uma das coisas que eu já presenciei bastante foram crianças, às vezes, que chegam até nós, assim, a mãe fala, o meu filho nasceu com a perninha torta, por exemplo. Com o tempo, o normal é isso ir se regulando, né? Isso. Geralmente o que acontece, a criança quando ela nasce, né, quando ela vem à vida, né, as pernas elas nascem bem tortas, bem para fora, né, a gente chama de varo. O pé também nasce numa posição muito diferente, né? Ele nasce bem para dentro, com a impressão que é um pé torto, mas não é, né? E isso vai se corrigindo, geralmente por volta de 2 anos, a criança já tem um alinhamento melhor. Aí com o crescimento, por volta de 3, 4 anos, essa perna ela entra para dentro, ela forma um valgo, né? Ela fica aquele X na perna. E aí depois o alinhamento normal mesmo é por volta de 7, 8 anos. Então tem todo esse tempo de espera, né? Que muitas vezes os pais ficam muito ansiosos, né? E tem todo esse tempo de espera para a perna alinhar e ficar na posição normal. Depois desse tempo, não, aí tudo bem, a gente preocupa, se tiver alguma deformidade maior, aí tem que fazer correções, né? Que geralmente acabam sendo cirúrgicas mesmo, nesses casos, né? Então, essas nuances da ortopedia infantil, elas são muito importantes, né? Disseminar esse conhecimento é muito importante, né? Antes mesmo de chegar no momento
de ser necessário a cirurgia, né? Igual o senhor comentou que poderia aguardar aí até mais ou menos uns 7 anos de idade. Teria alguma outra intervenção a ser feita? Depende muito de cada caso, né? Tem alguns casos que são doenças mesmo, que existem deformidades, que são doenças mesmo, que a gente acaba tendo que usar alguma órtese, né? Algum mecanismo externo ali para ajudar a alinhar, né? Mas isso aí acaba que depende muito do caso. Nesse caso específico das perninhas tortas, acaba sendo menos comum a gente precisar. Por exemplo, o pé torto congênito, que é uma doença que é comum, né? O pé torto congênito ele tem um tratamento muito consagrado já dentro da medicina mundial, que é o método de Ponseti, que são gessos seriados, né? A gente faz gessos semanais para corrigir a deformidade do pé e posteriormente a criança tem que usar uma botinha, que chama Dennis Brown, que é duas botinhas com uma haste. Essa botinha tem que usar até 4, 5 anos de idade, né? Então, a importância de usar essa botinha nesse período é que vai falar se a criança vai ter uma recidiva, se esse pé vai voltar a ficar torto ou não, né? Então, existe uma importância muito grande do uso da órtese nessa condição. E hoje, com esse método, o pé torto congênito acaba sendo raríssimos casos que a gente precisa fazer cirurgia, né? Então, é um avanço muito grande aí, né? Sim. E na época que o método foi criado, ele foi desacreditado, isso há muitos anos atrás, por causa da crença que somente a cirurgia corrigiria o pé torto, né? Então, o Dr. Ponseti estudou muito e avaliou com modelos em vivo, com modelos de cadáveres também, e viu o tanto que melhora, né? A correção é muito importante, né? Melhora muito mesmo. E o que o senhor me diz a respeito dos tratamentos, vamos supor, aliados à ortopedia infantil? Fisioterapia, TO, o senhor acha que normalmente quando os pacientes são indicados, existe uma melhora significativa? Bastante. O que acontece, Carol? A ortopedia infantil, ela não é uma área isolada, né? A gente não consegue trabalhar sozinho. Eu falo muito de multidisciplinaridade, né? Então a gente tem que ter aliados muito bons para melhoria desses pacientes, né? Uma boa fisioterapia, uma boa terapeuta ocupacional, isso faz uma diferença muito grande, né? Então, a fisioterapia especializada em criança ela é muito importante. A terapeuta ocupacional que trabalha com criança é muito importante, né? E hoje a gente tem uma escassez muito grande de profissionais, né? Então, por exemplo, no consultório mesmo, às vezes eu solicito, né, fisioterapia infantil, dependendo da idade, isso é muito difícil de achar, né? Atualmente começou a melhorar um pouco mais, né? Começou a melhorar mais. Eu acho que de uns 2 anos para cá aumentou bastante, tá? Aumentou bastante de uns 2 anos para cá, mas até 2 anos atrás era muito difícil, muito difícil. Isso é verdade. E assim, a importância desse tratamento, né, em conjunto, para trazer aí uma resolutiva para o caso, para evitar uma cirurgia futura, né? Isso, vamos dizer, uma intervenção precoce mesmo, né? Eu creio também que seja algo bem interessante e por esse motivo seria melhor ainda se os pais, né, tivessem a opção de fazer esse acompanhamento desde pequeno. Sim, com certeza. Eu vou te dar um exemplo aqui, Carol, da escoliose, né? Escoliose é uma doença que ela é relativamente comum, mais comum em meninas, né? Aparece muito na fase ali da adolescência e a importância do fisioterapeuta dentro do tratamento da escoliose atualmente, né? Existem 2 métodos, que é o CIAS e o SCROT, que são métodos de tratamento fisioterápico para a escoliose associado ao colete quando necessário, né? Então, a gente vê a melhora importante desses pacientes com essa fisioterapia especializada, né? A gente vê muitas vezes o paciente sair de uma cirurgia, da necessidade de uma cirurgia, com o tratamento correto, adequado, né? Coisa que a gente não tinha há alguns anos atrás, né? Então, antigamente usava-se o colete apenas, que o colete era para manter a curva, para não piorar, né? Hoje a gente já usa o colete associado à fisioterapia e vê uma correção de curva, você vê uma melhora importante de curva, né?
E hoje aqui em Uberlândia, graças a Deus, a gente tem fisioterapeutas que têm essa especialização e que ajudam demais. Tá? Algo também que é bastante comum, eu não sei se também seria o caso, mas a questão da displasia de quadril, ela seria uma condição congênita ou adquirida? A displasia de quadril, ela tem a relação, ela não é que a criança, não é uma malformação, ela está relacionada muitas vezes com a posição intraútero, né? Geralmente é comum em crianças, o primeiro filho é muito comum, né? Então o quadril ele nasce ali fora do lugar, né? Só que se a gente identificar isso no começo, e geralmente é aí que o pediatra é muito importante, principalmente o pediatra de sala de parto, ele faz uma avaliação, um exame físico simples, ele identifica uma alteração de quadril e encaminha para o ortopedista infantil. E aí a gente vai dar o segmento, né? E aí, com o tratamento correto, a gente consegue resolver o problema de maneira muito simples, né? Que é com o suspensório de Pavlik, que é uma coisa muito simples de colocar, que os pais mesmo colocam em casa. E durante mais ou menos ali umas 6 a 12 semanas de uso, a gente consegue corrigir isso aí. O que é o problema da displasia de quadril? Quando ela está associada a alguma doença genética, por exemplo, uma criança que nasceu com alguma malformação mais grave, ou nasceu, por exemplo, com uma paralisia cerebral, né? Essa displasia de quadril, a criança não vai nascer com ela vai se desenvolvendo ao longo do desenvolvimento da criança e acaba tendo que, em algum momento, tendo que fazer cirurgias mesmo. Na displasia de quadril simples, que é a doença DDQ, que é quando a criança já nasce com ela é muito mais simples de corrigir quando identificada cedo. Se a gente não identifica isso cedo, aí a gente vai ter problemas. A partir de 1 ano ali você já começa a ter necessidade de fazer procedimentos cirúrgicos, né? E aí começa, quanto mais tarde, mais complexos os procedimentos. Tá? Com relação às questões de alteração de marcha, por exemplo, quando é possível identificar? Então, a alteração de marcha a gente começa a avaliar desde que a criança começa a andar, né? Ali nos primeiros anos a gente está desenvolvendo um equilíbrio ainda, né? Então a criança cai bastante, né? Trupica muito. Isso a gente está falando de uma criança com desenvolvimento normal, né? Então ali até 5 anos a criança ainda está desenvolvendo esse equilíbrio. A partir dos 5 anos, se tiver uma alteração de marcha, a gente já começa a ver melhor. De forma mais nítida. A partir dos 5 anos ali. Dr. Peter, outra questão que a gente precisa enfatizar, vamos supor, a pessoa iniciou ali um acompanhamento ortopédico desde a infância, né? E apresentou melhora. Ok. E quando a pessoa inicia esse acompanhamento e não apresenta uma melhora significativa, quais são os impactos disso no decorrer da vida dela? Então, Carol, o que acontece? Muitas vezes, né, isso acontece e gera uma repercussão muito nas articulações, né? Na questão do quadril, do joelho, né, do tornozelo, pés, né? Isso acaba gerando limitações, né? Causa dor, desconforto, dificuldade às vezes para realizar atividades do dia a dia mesmo, né? Praticar esportes, né? Isso aí acaba gerando problemas mais graves, né? Então, por exemplo, uma criança com uma displasia de quadril negligenciada, ou porque não tratou, ou porque passou desapercebido, e aí chega às vezes tarde demais, né, com esse quadril fora do lugar, e às vezes a articulação do quadril já está desgastada, né, você já deteriorou toda aquela articulação. Aí o procedimento cirúrgico acaba tendo que ser uma prótese, né, colocar uma prótese de quadril numa criança, às vezes de 17, 18 anos. Hoje a gente faz isso, né, com as próteses mais novas a gente consegue fazer esse tipo de procedimento. Joelho, por exemplo, artrose precoce, né? A gente estava falando antes das perninhas em X e para fora, né? Quando essa deformidade ela persiste, né, ao longo da vida, você vai gerar uma sobrecarga ali na articulação do joelho, um desgaste precoce. Então, às vezes, a pessoa vai ter uma artrose do joelho ali com 30, 40 anos, né? Então, muitas vezes, aí tem que passar por um procedimento maior de realinhamento, né? Porque passou batido, né? E a gente vê muito isso hoje. Alguns adultos que às vezes chegam no consultório com a perna muito para fora, né? Sim. Com muita dor no joelho, muito desconforto, né? E isso acaba gerando um impacto muito negativo na vida dessas pessoas. Tá? Uma
questão que eu já observei com uma certa frequência é quando a pessoa precisa, às vezes, de uma prótese de quadril. É comum ter alguma piora ali na coluna? Pode gerar, sim, uma sobrecarga na região lombar, principalmente por causa da alteração da marcha. A pessoa vai começar a andar mais torta, né? Vamos dizer assim. Então a marcha claudicante, ela vai ficar mancando. Então, com o tempo, o desgaste na coluna, você vai gerando uma sobrecarga na região lombar e isso vai gerando problemas nessa região, né? Pode gerar um desgaste mais precoce na região lombar, pode gerar uma hérnia de disco mais precoce, né? E causar dor, desconforto. Então, a biomecânica do corpo, ela acaba sendo toda atrapalhada, vamos dizer assim, né? Você fica meio desbalanceado ali, né? Sim. E vamos supor, então, mais uma vez, se a gente tiver a opção de aliar esse tratamento à questão de fisioterapia, TO, uma atividade física, muito provavelmente esses impactos eles vão ser reduzidos. Com certeza, com certeza. Esse ponto é extremamente importante, né, da associação da fisioterapia, da terapia ocupacional, da atividade física, né? Hoje a gente percebe o quão importante é a atividade física para a melhora dos pacientes, né? E para a melhora de qualidade de vida também. Mesmo uma pessoa com um problema, né? Eu tenho uma artrose do joelho. Eu não posso fazer atividade física. Esse não posso é muito temeroso, né? Eu falo que a pessoa pode fazer qualquer atividade física desde que a atividade física seja adaptada para aquela condição, né? Então, às vezes a gente vê muito no consultório o paciente que chega, eu não posso fazer musculação. Pode, você só vai precisar fazer a musculação da maneira correta, né? Para que não piore sua condição e melhore. Sim. Então, esses não pode, né? Esse sempre, isso aí a gente tem que ficar complicado. Tudo depende. Sim, assim, eu falo por experiência própria mesmo. Eu descobri uma hérnia de disco em 2016, lombar. Então, assim, no primeiro momento eu fiquei travada, mal conseguia andar. Aí passei por vários médicos, né? O primeiro, assim, já me deixou bem animada, que ele falou assim, não, se continuar desse jeito, você vai para uma cadeira de rodas. Eu falei, nossa. Aí na hora, como você não conhece, né, você leva um impacto, né? Mas aí com o passar do tempo, fui começando ali a fisioterapia, aí quando eu comecei a aguentar ele foi o Pilates. E assim, sempre, até um bom tempo, eu tive a orientação de que não podia fazer exercício físico, vamos supor, uma musculação, não poderia fazer uma bicicleta, enfim, várias atividades. Então, por uns 3 anos, mais ou menos, eu acreditei naquilo e eu vi que não estava melhorando, só com a fisioterapia. Eu acho que tem que ser um trabalho associado. É multidisciplinar, né? Isso, e aí, assim, quando eu comecei a fazer o Pilates, agreguei isso. Aí eu comecei a sentir assim, uma musculatura um pouco mais forte, aí eu entrei na academia, aí eu voltei para fazer meu spinning, graças a Deus, que eu sou apaixonada. Então, assim, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado ao falar para um paciente, no caso. Porque a pessoa tá ali porque ela confia em você. Sim. Ela não vai te procurar, né? Sem pegar uma indicação, sem buscar uma referência. Então, ela tá ali, ela vai te escutar e provavelmente ela vai executar aquilo que você pedir, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não só na área médica, mas também no meu campo também de advocacia. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Igual você estava falando da atividade física, né? Eu atendo também idosos, né? Principalmente no SUS, né? Eu tenho um ambulatório de ortopedia geral e eu atendo muito idoso, né? Então, assim, eu vejo a diferença na melhora, né? Então, assim, a minha prescrição, ela sempre vai à atividade física, né? Sempre prescrevo para os pacientes atividade física e sempre coloco ali, às vezes, a limitação que ele tem para isso ser adaptado. Por exemplo, paciente de 80 anos. Às vezes chega no consultório, na primeira vez não está andando direito por causa de uma artrose de joelho. Às vezes volta 3, 4 meses depois, os que vão para atividade física, você vê assim, a diferença de vida, né? A pessoa já fala assim, nossa, eu estou conseguindo levantar sozinha, antes eu não conseguia.
Sim. Alguém tinha que me levantar, né? Sim. Então, a atividade física, ela é um aliado muito potente. Isso aí. Só puxando o gancho aqui com relação ao que o senhor comentou agora, inclusive, na solicitação de benefícios previdenciários, quando é o caso em que a pessoa tem essa restrição de mobilidade, essa restrição de força, né? Ou precisa de um tempo para fazer um acompanhamento médico, um tratamento, enfim, não querendo abordar apenas questões extremas de aposentadorias definitivas, né, por incapacidade permanente, não. Mas até a curto tempo mesmo, quanto é importante você demonstrar que você já esgotou também tudo. Essas vias, né? Não, eu já tive acompanhamento do ortopedista, eu já fui na fisioterapia, já fiz a TO, eu já pratiquei exercícios físicos, aí, vamos supor, agora eu estou bem, então eu posso retomar o meu trabalho, ou não, mesmo fazendo tudo isso, ainda assim eu não me sinto bem, não estou bem, não tenho condições de voltar ao mercado de trabalho agora. Então, essas questões, elas são muito decisivas na hora da concessão por parte do perito. Sim, com certeza. Isso aí eu vejo também, porque acaba que a gente faz muito relatório, né? E eu sempre falo para os pacientes isso, eu falo assim, se você não demonstrar que você está querendo melhorar e não fizer as coisas que são necessárias, né? Provavelmente o juiz ou o perito vai entender que você não está fazendo. Que não cabe. Então ele Sim. ele vai acabar cortando. Antes mesmo de prosseguirmos, né, seria interessante a gente comentar ali de forma mais genérica, né, mas sem deixar de mencionar a importância da Constituição Federal para assegurar, né, os direitos, tanto à saúde, né, igualdade, não discriminação, a acessibilidade também protegida pela Convenção Internacional da ONU, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência, que foi recepcionado pelo Brasil por meio de emenda constitucional e, obviamente, isso tem status de norma já assim interna mesmo. Ela tem validade no nosso ordenamento. Outra questão, por que esses tratamentos devem ser assegurados e são assegurados pela legislação? Eles primam pela inclusão, autonomia, mobilidade e a manutenção da funcionalidade. Agora, eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito desse tratamento, né? Se é possível conseguir esse tratamento via SUS, como que funciona esse fluxo, Dr. Peter? Então, Carol, o tratamento via SUS, ele é possível sim, né? A gente consegue hoje, consegue órteses, próteses através do SUS, né? Vou falar do fluxo aqui de Uberlândia atualmente, né? Sim. Como é que funciona? Geralmente a pessoa vai na UBS, né, no posto de saúde, o médico vai atender ela, o clínico, ele vai fazer uma avaliação e vai encaminhar para o ortopedista ou para o ortopedista pediátrico, né? Hoje a gente tem um ambulatório de ortopedia pediátrica da prefeitura, que eu implementei há uns anos atrás, eu junto com o pessoal da Missão Sal da Terra, né? E esse ambulatório, ele tem um fluxo muito rápido de atendimento, a gente consegue atender os pacientes muito rápido. Então, a gente criou esse ambulatório com o foco de quê? De tirar um pouco do excesso dos pacientes que vão para a UFO, que não são pacientes cirúrgicos, né? Então, para diminuir esse excesso de pacientes na UFO que realmente não precisam estar lá, que precisam às vezes só de um encaminhamento, por causa de um pezinho que está em crescimento, ou de uma perninha que está em crescimento, desenvolvimentos normais, né? E quando a gente identifica um caso que é cirúrgico, aí a gente faz o encaminhamento para a medicina, né? Para a UFO. Aí tem o tempo de aguardo, né? Que geralmente aí deve estar em torno aí de 6 meses para sair a consulta na UFO, e depois lá eles vão solicitar os procedimentos cirúrgicos quando necessário. Quando é um tratamento mais tranquilo, né, que não precisa de cirurgia, a gente consegue fazer no ambulatório, né? Por exemplo, hoje a gente tem um ambulatório de pé torto congênito, que a gente faz o tratamento com gesso, né, todo via ambulatório de ortopedia infantil, e aí depois a gente solicita a órtese via ACD ou pede para os pais comprarem. Porque via ACD, essa órtese acaba demorando em média de 6 meses. Então,
a gente pede às vezes o pai para comprar a primeira, né, para guardar até sair essa outra órtese da ACD para ele conseguir manter o tratamento sem prejuízo, né? Porque você tratou, você precisa daquela órtese e ela não sai rápido, a gente vai ter um problema, né? A gente vai ter uma recidiva. Mesma coisa, por exemplo, com os coletes para escoliose. A gente consegue esse colete via SUS, porém o tempo também é demorado. Então, numa escoliose, por exemplo, se você esperar 6 meses para colocar o colete, você pode sair de uma curva ali que não é cirúrgica para uma curva que vira uma cirurgia, né? Se não me engano, eu me recordo que a ACD, além dos atendimentos via SUS, ele faz particular também. Faz. Isso funciona também para as órteses? Funciona assim. Eles têm feito órteses via particular. E atualmente lá na ACD, até, se eu não me engano, eu estava conversando com o pessoal lá, chegou o colete 3D para escoliose, que eles estão escaneando lá e estão fazendo lá também, sabe? Isso aí já é um avanço muito grande, sim, já é uma melhoria muito grande. Evita esse aguardo, né, de todo esse período até iniciar o tratamento. Outra questão também é sobre os planos de saúde, né? É importante a gente mencionar o tanto que o laudo bem feito, um laudo detalhado, ele é importante para a gente conseguir obter um tratamento, né? Também via plano de saúde. Né, a gente precisa guardar também as negativas por escrito, né, caso haja, né, porque assim, às vezes não adianta, às vezes a pessoa acredita que chega até nós, né, não, o plano negou, tá, e cadê o documento que comprova? Não, eu não peguei. Então assim, sem a negativa por escrito realmente fica complicado, né? Então, assim, a questão do laudo, só voltando aqui um pouquinho, é muito importante a gente ter um laudo recente, né, com o diagnóstico, o CID, o que aquele diagnóstico, o que aquela condição traz de sequela para aquela pessoa, né? Então, vamos supor, o senhor comentou ali agora há pouco sobre quadril, né, quando tem a necessidade de colocar a prótese via cirúrgica. E que até comentei que poderia vir a trazer algum impacto assim na coluna também, né? Então, e via de regra, eu creio que como consequência isso traz a marcha claudicante. Isso, é sua mancar. Isso. Então, assim, essa sequela, que é o mancar, precisa estar descrita no laudo. Sim. Não apenas o diagnóstico com CID. Porque assim, a gente tem que entender que as pessoas que vão ter acesso a esse laudo para fazer cumprir a lei, ela não entende, ela não é médica. A linguagem médica Então, quando está explícito ali, fica claro, não tem dúvidas, não tem margem para dúvidas. Isso favorece, inclusive, a concessão de uma medida liminar, a concessão de um mandado de segurança, se for o caso, né, que são ações céleres, né, uma tutela de urgência, algo nesse sentido, que obviamente vai evitar esse impacto na vida do paciente, Com né? certeza. E seria isso, né? São questões que... Voltando aqui sobre a questão do SUS, por exemplo, puxando o gancho aí da parte jurídica, né? A gente acaba preenchendo muito laudo, por exemplo, para colocação de prótese, mesmo de quadril, joelho, às vezes em pacientes mais velhos, né? Que justamente vai por esse caminho. O paciente às vezes vai no Ministério Público, né? Ele já está esperando, às vezes ali tem 2, 3 anos esperando a cirurgia, né? Porque realmente é moroso o processo. Aí ele entra via Ministério Público, o Ministério Público manda para a gente um relatório deles mesmo, já com as questões que eles querem que a gente responda. A gente responde isso e devolve. Aí lá no Ministério Público eles dão andamento nesse processo, né? Geralmente costuma não demorar muito para sair, né? Quando realmente o paciente tem uma gravidade que está impedindo ele, por exemplo, de fazer atividade do dia a dia, né? Subir uma escada, descer uma escada, às vezes andar na própria casa, dificuldade, né? Ele consegue isso via Ministério Público bem rápido ou via advogado mesmo, né? Sim. Então é importante, igual você falou, o laudo está bem numa linguagem tranquila,
para as pessoas entenderem, né? Para o pessoal do direito entender também, porque a gente também não entende nada que vocês escrevem. Então tem que estar desses dois lados, né? Tem que ter uma linguagem simples ali para a gente conseguir entender um ao outro, porque senão não vai não. É a questão da gente saber com quem que a gente está falando, né? O nosso público. Então, exatamente. A gente tem que saber, porque senão não vai dar certo. Eu tenho um amigo meu que ele fala, a gente conversa e ele fala, sempre me fala isso, que o óbvio tem que ser dito, né? Que a gente tem o conhecimento, né? Sim. Mas a outra pessoa que está ouvindo, ela não tem o conhecimento. Então, se você não falar o óbvio que está na sua cabeça, que é óbvio, ela não vai te entender. Sim. Né? Então a gente esquece isso de vez em quando, né? Às vezes no atendimento, às vezes você acaba usando ali um termo mais técnico aí que você lembra, não, mas não vai entender nada que eu falei, né? Então você tenta corrigir aquilo ali. Né? Isso. Agora, partindo sobre os direitos, né, da pessoa com deficiência, vale lembrar que a Lei 8213 de 91, ela menciona e legisla, né, sobre a amplitude dos benefícios previdenciários existentes, né? Então, assim como exemplo, a gente pode citar o BPC-LOAS, né? Que é quando a pessoa tem uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. A gente tem aí também o auxílio-doença, né? O antigo auxílio-doença, que hoje é o benefício por incapacidade temporária. Nós temos aí como exemplo também o auxílio por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, tá? Dentre outros benefícios, como a aposentadoria da pessoa com deficiência propriamente dita. Obviamente que para se encaixar nela, a gente tem que cumprir os requisitos. O mais importante, independentemente da regra que a gente vai conseguir encaixar, é a gente saber que não basta apenas ter o diagnóstico, né? Então, às vezes a pessoa acredita, chega até nós e fala, não, eu tenho uma deficiência física, né? Vamos supor que ela seja operada de quadril, tem ali uma prótese, tem a questão da sequela, que é a marcha claudicante, e isso traz, obviamente, uma limitação física para essa pessoa, né? Então, na legislação, ela é considerada pessoa com deficiência física. Então, vamos partir do pressuposto que essa pessoa, a partir do momento que ela é reconhecida como PCD, não necessariamente ela vai ter acesso a todos os direitos, a gama de benefícios ou outros direitos que estão ali para as pessoas com deficiência. Por quê? Para o BPC, além da deficiência, eu preciso enquadrar essa pessoa em vários outros requisitos. Da mesma forma, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, ali uma das regras disponíveis hoje no nosso ordenamento jurídico é ter 15 anos com deficiência comprovada, né? Que seria o caso de aposentadoria por idade da PCD. Então, assim, não basta eu ser PCD. Então, lembrando que eu tenho que cumprir alguns requisitos, a depender de cada benefício a ser pleiteado. E também, não menos importante, né, como a gente já mencionou no episódio anterior, a respeito das isenções veiculares, que é um instrumento que traz autonomia, liberdade, dignidade para a pessoa, né, que é previsto na legislação, tanto as isenções de IPI, quanto de ICMS, quanto de IPVA. Não é um benefício apenas para carros novos, né? Então o carro usado ele pode ser isento do IPVA. Obviamente é necessário para conquistar esses benefícios também o cumprimento de alguns requisitos, né? Então para isso a gente sempre orienta a buscar um profissional que atua na área para conseguir explicar de forma detalhada e avaliar cada caso. Sim. Essa dificuldade, por exemplo, a maioria das mães que tem a criança com deficiência, elas acabam, a maioria das vezes, são mães solo, né? Acaba que o pai abandona, né? Sim. Isso aí é muito comum acontecer, né? Já vi casos em que a mãe abandona também a criança, né? Já vi casos parecidos desse tipo também. Então, a importância desse benefício para aquela criança, né? Para a mãe conseguir levar o sustento para a criança,
às vezes comprar uma órtese, às vezes conseguir fazer um exame, né? Então, esse tipo de benefício ele é extremamente importante para essas crianças que têm deficiência, né? E para a pessoa com deficiência também, né? Então, a gente vê hoje, né, a facilidade a disseminação de conhecimento, né? Então, hoje a gente vê que as pessoas estão buscando mais os seus direitos, elas estão buscando mais aquilo que realmente interessa e que importa, né? Então, essa é a importância de você trazer essas informações sobre o BPC, né, sobre os benefícios, né? Ela é de extrema, como é que eu vou falar? De extrema importância mesmo para essas famílias, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes a criança tem que passar na consulta 2, 3 vezes no mês, aí a criança tem que fazer fisioterapia semanalmente, né? E muitas vezes é longe, essa mãe não tem como trabalhar, né? Não tem jeito. A vida dela é cuidar daquela criança, não tem como, né? Então a gente vê a importância desses benefícios, né? Para a gente concluir, né? O que a gente mencionou aqui hoje foi da importância da prevenção e o acompanhamento ortopédico desde a infância para evitar problemas futuros, né? Para que se evite aí também sequelas para o adulto ao longo dessa vida dessa criança. Também a importância, né, do cuidado com o acompanhamento de vários outros profissionais, né, um acompanhamento multidisciplinar envolvendo ali uma fisioterapia, uma TO, uma atividade física para melhora do quadro desse paciente. E, por fim, né, nós comentamos também a respeito de alguns direitos importantes para que essa pessoa com deficiência consiga alcançá-los. E agora também eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Dr. Peter. Eu que agradeço pelo convite, cara. Muito obrigado mesmo. Por estar aqui conosco, muito obrigada. Foi de grande valia os seus ensinamentos para nós. Eu que agradeço. Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento.